Olá pessoal, hoje o tema da nossa aula é boas práticas de fabricação. Bem, as boas práticas de fabricação elas são fundamentais para o controle de qualidade. Por quê? Uma vez que os produtos farmacêuticos são fabricados ou manipulados de maneira correta, você vai ter uma chance menor desses produtos, desses medicamentos, não estarem dentro da especificação. Então, obviamente, o controle de qualidade ele tem sim uma boa relação com as boas práticas de fabricação. Então, no caso, o controle ele vai aferir esse resultado, né, esse produto. E aí a gente vê que as boas práticas de fabricação, a parte da garantia da qualidade, a gente já falou da garantia da qualidade prevista em norma que regulamenta os requisitos mínimos para a produção farmacêutica, contemplando orientações que controlam toda a organização do sistema de produção, a higiene, os controles necessários para garantir a qualidade sanitária dos produtos. E aí, algumas obrigatoriedades da aplicação das boas práticas justamente ela está envolvida, algumas resoluções, ela está envolvida em 3 esferas principais. A responsabilidade governamental, que a gente vai ver, o fabricante e o dispensador ou o distribuidor desses medicamentos. Então, o governo, ele tem que legislar, sobre o tema, tem uma legislação objetiva, clara e flexível, avaliar os produtos, e os seus registros, realizar também a inspeção e a avaliação das plantas, de produção desses medicamentos e realizar a inspeção e avaliação dos estabelecimentos comerciais. Bem, ainda, o governo ele tem que desses laboratórios ter laboratórios oficiais de análises. Quando houver, por exemplo, algum problema com algum produto, existem laboratórios oficiais que vão atestar, esse produto. Normas específicas, para produtos, para serviços de saúde, para saneamento, meio ambiente. E o fabricante, que no nosso caso, ou é a indústria, ou é a farmácia de manipulação, tem que garantir a qualidade do produto desde o seu desenvolvimento até a sua utilização, assegurando que o produto é eficaz, que é seguro, que é estável e que tem um custo razoável, um custo-benefício acessível. E do dispensador, do distribuidor, que também é toda a cadeia de medicamentos, então não adianta a gente produzir o medicamento de maneira adequada dentro dos padrões, mas esse medicamento não ser acondicionado de maneira correta ou não ser transportado de maneira correta, porque pode haver avarias em função de altas temperaturas ou umidade muito elevada em determinados ambientes e acontecer a degradação, ou algumas avarias desses medicamentos. Então é importante, selecionar e adquirir produtos que atendam essas especificações, e garantir que ocorram condições ideais de distribuição, transporte e armazenamento, dos medicamentos. E aí a gente tem essa grande, hoje a gente está nesse momento das vacinas e eu acho que a sociedade nunca se envolveu tanto, nunca se interessou tanto pela produção, No nosso caso não é imunobiológicos, a gente trabalha com medicamentos, mas tem muita coisa em comum. Então hoje as pessoas, têm maior informação sobre lote, validade, E aí a gente tem, como a gente tem uma oferta de várias vacinas de vários fabricantes, então as pessoas começam, a se informar um pouco mais e entender um pouco sobre essa questão da segurança das vacinas, que era algo que nunca houve tanta atenção da sociedade, para isso. Então a gente vê, a questão que a gente está nesse impasse se a Sputnik vai ou não ser autorizada para uso no Brasil. Então a gente vê a Anvisa realizando todas, exigindo muita documentação, A gente está aí desde do ano passado, início desse ano, mais de 6 meses, analisando documentação e a Anvisa pede mais informações sobre a produção da Sputnik. No início, as vacinas elas estavam sendo produzidas e já trazendo na embalagem final para a administração. Agora a gente já está recebendo IFA, são os insumos farmacêutico ativo, e essa IFA aqui ela está sendo individualizada, Então, assim, hoje
IFA ninguém nem ouvia falar um tempo atrás, alguns anos atrás, e hoje as pessoas já sabem o que é uma IFA, né, quando o produto já vem envasado, quando vem para cá para envase, né, e a gente vê mesmo que a questão da vacinação ela trouxe, né, um olhar diferente da sociedade para a produção, né, para a indústria farmacêutica. Então, essas boas práticas de fabricação são essas inspeções, né, essas normas que os órgãos, né, estabelecem, no nosso caso o Brasil, no caso dos Estados Unidos a FDA, então eles vão estabelecer critérios de produção, né, desses medicamentos ou vacinas, ou seja lá, outro produto que esteja dentro do âmbito da Anvisa ou da FDA. E aí essas agências regulamentadoras vão exigir, né, uma determinada documentação que o fabricante tem que atender, ele tem que apresentar para poder ter autorização de comercialização desses produtos. E é um processo burocrático, muito longo, e por isso que existe hoje esses pedidos emergenciais, né? Porque a gente está na pandemia, a gente precisa que a vacina chegue mais rapidamente possível à população, e existe uma pressão muito grande em cima dos órgãos regulamentadores para que esse processo seja acelerado, toda essa análise. Então é muito papel, é muito documento, são muitas exigências. E aí vocês vão ter a oportunidade de ler, né, a resolução que trata das boas práticas de fabricação publicada pela Anvisa em 2019 e entender um pouco, né, como acontece esse tipo de exigência, o que é que o fabricante precisa ter para que seu produto seja devidamente autorizado. Então, o objetivo, né, das boas práticas de fabricação é assegurar que os produtos sejam eficazes, seguros e de qualidade e acessíveis a um preço justo. Então, também tem toda essa questão do preço que isso vai ser comercializado, né? Então, é muito importante, é uma parte integrante da garantia da qualidade, né, e assegurar que a fabricação e o procedimento esteja, né, tenha seu registro sanitário atendendo às especificações, envolve a produção, envolve o controle de qualidade, né? Além disso, estabelece, né, uma qualidade que tem que ser atingida para um determinado produto. Então, basicamente, por exemplo, numa farmácia de manipulação, a gente tem aqui um fluxograma generalizado, onde inicialmente os insumos são recebidos, né, a matéria-prima, e obviamente essa matéria-prima, né, ou na indústria, ou na farmácia de manipulação, ela tem que ser analisada. Então você vai ter uma amostragem dessa matéria-prima, porque se minha matéria-prima não estiver dentro da especificação, obviamente, se eu utilizar essa matéria-prima inadequada, eu não vou ter um produto adequado. Provavelmente eu vou ter um produto fora da especificação. Então, antes mesmo de ter esse prejuízo e descobrir isso lá na frente, essa matéria-prima ela tem que ser inspecionada. Então, a indústria, mas já não vem um laudo? Sim, vem um laudo do fabricante, que ele tem que anexar o laudo. Só que a gente não vai só confiar no laudo, a gente vai conferir para ver se aqueles testes que vem anexado ao laudo daquela matéria-prima também corresponde, porque pode até a questão do armazenamento, do transporte, acontecer alguma alteração dessa matéria-prima. Então, quando chega na indústria, a gente vai repetir as análises e vai ver se ela está de acordo com o que está declarado no laudo. E aí, obviamente, a gente vai ter, né, a técnica de amostragem, a gente vai falar isso mais à frente na disciplina, e aí essa matéria-prima ela fica numa área que nós chamamos de quarentena, né? Ela não vai ficar 40 dias, vai ficar o tempo suficiente para que todas as análises sejam realizadas. Então a gente padroniza com a etiqueta amarela. Então essa amostra vai para o laboratório de controle de qualidade, vai fazer todos os testes dessa matéria-prima. Uma vez estando tudo dentro da especificação, ela é aprovada, então ela sai da área da quarentena e vai para a área de produção. A gente coloca normalmente uma etiquetinha verde, né? E aí ela já é separada, se for o caso, para produção, para pesagem, né, para manipulação ou produção, né? E aí você vai ter uma análise final desse produto, o controle desse produto, tá? E a gente vai trabalhar isso muito detalhadamente na disciplina, até a gente ter a aprovação, né, desse produto ou não, a gente espera que ele esteja aprovado, e aí ele ir para processo de embalagem, né? E até chegar ao consumidor final. Então, isso seria um fluxograma básico dentro de uma farmácia de manipulação. Então, as boas práticas de fabricação, né, ou as boas práticas de manipulação são normas onde você tem desde o layout, né, que a farmácia tem que apresentar, como são suas instalações,
né? Então, isso tudo, né, você tem, no caso, a nível de farmácia de manipulação, a vigilância sanitária, realizando essa fiscalização, a inspeção dos estabelecimentos, né, matéria-prima e material de embalagem, né, a questão dos fornecedores, a água que é utilizada na produção, se é uma água deionizada, se é uma água destilada, se essas caixas d'água, elas, né, qual é a periodicidade de higienização. Então, tudo isso tem que ser avaliado, né? O ar, né, é diferente dos diferentes sistemas, né? No caso da indústria, você tem um ar, né, dependendo da área de produção, áreas mais limpas, um ar um pouco mais purificado, principalmente quando a gente trabalha com produtos estéreis. E, obviamente, né, a educação, né, o treinamento e capacitação do pessoal, isso é fundamental para que o estabelecimento funcione de maneira adequada e você ter responsabilidade dos gestores, atribuições claras e funções que às vezes a gente tem esse problema no Brasil, né, de você não ter às vezes as atribuições muito claras, ou então aquele negócio de quebrar o galho, de uma pessoa assumir funções de outra, ou isso não está muito bem estabelecido, isso pode dar problema dentro da empresa. Os fluxos, né, como é o fluxo de material, como é o fluxo de pessoas, como é o fluxo de documentos, todo o sistema documentamental, a gente vai falar, vou gravar um vídeo só para a gente falar um pouco da rastreabilidade, tá? As práticas de estocagem, de dispensação, todas as diretrizes de organização, limpeza, sanitização, qual é a rotina dessas limpezas, o programa, né, de monitoração microbiológica, né, relacionado à água que a gente utiliza, né, a água potável que chega, né, da rede de abastecimento, ela também tem que ser uma água de qualidade para a gente realizar o processo de purificação, a poluição, a gente também tem que preocupar a questão do meio ambiente, né, como é que a gente vai dispor os resíduos gerados tanto na indústria quanto na farmácia de manipulação, né, obedecendo à questão ambiental, algumas as normas, né, relacionadas ao programa de qualificação de fornecedores. Então é importante que você tenha fornecedores que você confie, como eu já tinha comentado. Não é interessante a empresa ficar o tempo todo mudando de fornecedor para a mesma matéria-prima, porque isso pode alterar a uniformidade do produto. Os programas de autoinspeção, né, essas auditorias, o gerenciamento interno da qualidade. Então, são várias questões, né, que a gente tem que avaliar, além da questão das reclamações, né? A empresa ela tem que estar preparada para o programa de registro de reclamações, de avaliar essas notificações e levar isso bastante a sério. E, se for o caso, né, a questão do recolhimento desse produto. Então, se foi observado que um determinado lote apresentou realmente um problema, a indústria ela tem que ter meios, mecanismos de rastrear para onde foi distribuído esse lote desse medicamento e arcar com todo o custo e logística de recolhimento desses lotes de medicamentos, né? E também, assim como quando ela contrata empresas terceirizadas, né? Então é responsabilidade da indústria também ficar de olho nas empresas terceirizadas, porque acaba que a responsabilidade é também do contratante. E aí a gente tem, né, no caso das boas práticas de fabricação, que foi lançado em 2019, né, atualizado, a gente tinha a RDC 210 e agora ela foi substituída pela RDC 301 de 2019, né, onde a gente tem as boas práticas de fabricação, né, que ela vai determinar todos os processos de fabricação, né, eles têm que estar claramente definidos, sistematicamente revisados, mostrando que ser capazes de fabricar medicamento dentro das especificações. E aí você tem, né, áreas de infraestrutura, de pessoal e treinamento, procedimentos que são aprovados, espaços, instalações, os equipamentos, as matérias-primas, armazenamento, transporte. Então, é bem ampla essa questão, né, da RDC 301, que vocês vão trabalhar mais em outros componentes do curso. E aí ela determina, né, registro de todas as etapas de produção que viabilize o rastreamento, investigação de qualquer desvio, um sistema de atendimento e reclamação pós-venda, né, bem como recolhimento, se for o caso desses lotes. E as etapas críticas, né, da fabricação, elas têm que ser validadas. Então, se a gente sabe que uma determinada etapa ela é mais passível de problemas, então ela tem que ser observada de maneira mais atenta, tem que validar os procedimentos, e a gente vai falar separadamente só de validação para que a gente evite erros. A prevenção de erros tem um custo muito mais baixo do que a correção, porque a depender do produto você pode perder um lote inteiro de um determinado produto. Então, por isso que a gente vai ver a importância
de se seguir à risca essas boas práticas de fabricação. E aí a gente comparando, né, alguns sistemas de qualidade da ISO 2000 com o que é exigido pela BPF, a gente viu que a ISO é um plus, né? Então, assim, uma empresa ela pode tranquilamente funcionar sem ter a certificação da ISO, mas ela tem que obrigatoriamente atender os requisitos das boas práticas de fabricação. Então, só para a gente ter aqui uma tabelinha comparativa, né? O que atende, né? Aqui o grau de atendimento da BPF, então aqui manual de qualidade, né? O compromisso da direção, foco no cliente, política de qualidade, né? Enfim, a gente tem aqui, né, a questão de ação corretiva e preventiva, que eu acho muito importante, essa questão das manutenções, né? Manutenção não é custo, né? Eu acho que manutenção é economia futura. Quando você realiza a manutenção dos equipamentos, né? A manutenção preventiva, você tem muito menos prejuízo lá na frente. Prejuízo que uma manutenção corretiva ela costuma ser mais cara. Além disso, durante o processo de manutenção corretiva, às vezes você fica sem o equipamento e aí você fica com a produção parada. Então, olha só o quanto você vai perder, né, por estar com uma linha de produção parada. Então, o prejuízo é muito maior quando a empresa deixa chegar no ponto da manutenção corretiva. Bem, aqui alguns 10 princípios básicos, né, para as boas práticas, né? Um deles, escrever e elaborar documentos de forma detalhada, passo a passo, servindo como guias para um desempenho controlado. Então tem que estar, gente, tudo muito bem descrito. E isso a gente vê basicamente nos POPs, a gente vai falar um pouquinho mais dos POPs. Seguir cuidadosamente os procedimentos escritos. Para prevenir erros, que às vezes está lá bonitinho descrito, mas às vezes o colaborador eu acho que não precisa isso não, e pula a etapa ou não faz da maneira adequada, e aí começam a acontecer os problemas, né? Hoje às vezes não dá problema nenhum, não. Naquele dia eu fiz, era para aferir 5 vezes, eu aferi 4 e não teve problema. Então, com o tempo, pode começar a surgir problemas lá na frente. Ter sempre todos os documentos de trabalho disponíveis, devidamente preenchidos, né, visando estar de acordo, né, com a rastreabilidade. Então, se tem um formulário, eu estou analisando essa matéria-prima, eu tenho que colocar todas as informações. Que horas que eu realizei esse procedimento, qual é o lote que eu estou utilizando, qual foi a balança que eu utilizei. Eu não posso negligenciar nenhuma informação, porque às vezes na correria, na pressão, que está lá o controle para liberar um determinado lote para a produção, né, o funcionário, se ele deixar de preencher, né, não vou colocar aqui o valor de pH, não. Então, não vou colocar uma observação, né, que deu algum tipo de observação, às vezes não está escrito, e o que não está escrito é esquecido. Então, se lá na frente precisar daquela informação e ela não foi devidamente registrada, isso é um problema para a empresa. Além disso, né, esses sistemas têm que provar que fazem aquilo, né, que foram designados através de uma validação. A gente vai ver a questão da validação, como ela é importante. Tá? Integrar toda a produtividade e a qualidade, né, dos produtos, né, a questão de planejar como vai operar esses equipamentos, manter de forma adequada a manutenção e a instalação dos equipamentos produtivos, possuir definições claras de desenvolvimento pessoal, a descrição que eu falei dos cargos dentro de uma empresa, ela tem que estar muito clara para não acontecer sobrecarga de alguns servidores e outros, né, acaba ficando um pouco mais ociosos, promover a proteção dos produtos contra contaminação, fazer uma higienização correta, né, das áreas de produção, construir, né, a qualidade dos produtos sistematicamente. Então, gente, a qualidade ela é um trabalho formiguinha. Então, você se atentar para todas as etapas ali da produção e prevenir realmente que esses erros venham a acontecer, né? Tanto na questão da produção, a embalagem, rotulagem, né, é bastante importante. E eu digo isso dentro do laboratório, a gente identifique tudo. Identifique quando o seu becker, né, o recipiente, tudo que você está utilizando, porque boa parte dos solventes, por exemplo, eles são transparentes. Então você não sabe se no becker tem água, ou se você tem um etanol, ou se você tem metanol. E às vezes a gente tem prejuízo dentro do laboratório, ou às vezes até acidentes, porque não está identificado. Não, eu lembro que eu botei a água nesse becker e botei metanol no outro. Daqui 10 minutos você não sabe mais onde você colocou cada coisa. Então, por isso que eu sou neurótica com etiqueta. Então, nas aulas práticas, a etiqueta é muito mais barata do que você ter um prejuízo, desperdiçar o metanol, você ter um acidente, você fazer um descarte
inadequado, você perdeu uma análise. Então, etiqueta é assim importantíssimo, tá? E obviamente o princípio 10, conduzir conforme o planejado e auditar, né? Então você tem um planejamento, segue o plano. Segue o plano e auditorias periódicas, né, para ver se realmente o setor está trabalhando de maneira correta, porque acontece, é coisa do ser humano, né? Quando ele está em atividade repetitiva, chega um momento, né, que ele acaba sendo mais passivo de erro, acaba pulando etapa, negligenciando alguns procedimentos. Então é importante estar ali essa auditoria interna periódica e você às vezes fazer um rodízio ali de funcionários em determinadas funções para que evite, né, principalmente com essas tarefas que são repetitivas. Bem, então é isso que eu queria falar para vocês, né, das boas práticas. Eu vou só mostrar para vocês aqui né, a resolução que vocês podem encontrar na internet, né, a resolução 301 de 21 de agosto de 2019, né, que trata sobre as boas práticas de fabricação de medicamentos. Então, ela é muito importante para a área de indústria farmacêutica. Então, a gente fica por aqui e até a próxima aula.